Outra referência importante, né? O Conselho da União Europeia. O Conselho da União Europeia e o Paradigma das Competências, que já referi, que criou, em primeiro lugar, a OCDE, com o projeto PISA e o projeto DSECO, desenvolvimento e seleção de competências, que estabeleceu, aí sim, competência-chave, e neste momento começou a tentar se desvencilhar da crítica de que foi alvo imediatamente, em função do instrumentalismo com que estava trabalhando com o Conselho de Competências. Então, as críticas foram feitas pela comunidade acadêmica, pela comunidade política, pela comunidade cultural, e, de uma certa maneira, a União Europeia, eu chamo a atenção disso para que a gente perceba a sutileza que existe. Quer dizer, o projeto ele entra, né, com caráter muito instrumental, reduzidamente instrumental, depois ele se acomoda. Mas eu tenho absoluta convicção, isso é parte da minha crítica, que essa acomodação, ela não foi resultado da convicção de novos valores aos quais se estava aderindo, mas mera acomodação para poder tornar possível, para viabilizar o projeto e evitar, ou pelo menos minimizar as críticas, né, para fazer passar. Portanto, uma reforma milimetricamente feita dentro do Conselho de Competências, muito mais com o objetivo de fazer passar o processo do que, de fato, fazê-lo reconciliar-se. Atenção, fazê-lo reconciliar-se com os consistentes propósitos da qualidade de vida na educação e da vida social. Tá? Então, tem aí competências-chave que foram desenvolvidas, vocês poderão explorar isso melhor dentro do texto. Do mesmo modo, mais à frente, a própria União Europeia, agora já em 2006, ela retoma o conceito de competência-chave, sai daquela ideia inicial que era muito extensa, das 27, e agora simplifica em 8 competências-chave. Agora a gente já sente muito mais familiaridade. Ainda que o substrato teórico ainda esteja vinculado a interesses políticos e a amarrações políticas, no plano do discurso nós já temos mais familiaridade, porque já estamos falando de comunicação em língua materna. Esse materna abrange até Libras, estava vendo no projeto de vocês, né? Línguas estrangeiras, competências em matemática, ciência e tecnologia, competência digital, aprender a aprender, competências sociais e cívicas, espírito de iniciativa e espírito empresarial, sensibilidade e expressão cultural. Já nos sentimos muito mais familiares agora do que com as primeiras formulações, né? E, de uma certa maneira, no caso da União Europeia, nem caberia uma acusação tão dura como foi inicialmente com a OCDE e o projeto das competências. As 8 metas do milênio só corroboram isso, eu preciso relembrar, né? Mas elas estão falando, em última instância, de qualidade de vida social, atenção, erradicar a pobreza, ensino fundamental universal, promover a igualdade de gêneros, reduzir a mortalidade, melhorar a saúde materna, combater HIV e AIDS, garantir sustentabilidade e Associação Mundial para o Desenvolvimento. São referências importantes agora no plano das Nações Unidas para uma qualidade social diferenciada da humanidade, vamos dizer assim, né? Do mesmo modo, o Pacto Global, na sequência, que traçou 10 princípios em torno de temas que são direitos humanos, relações de trabalho, como relações não alienadas, resta saber, à medida que é possível, dentro do modelo econômico vigente, eu creio que não seja muito, mas está aí, né? E combate à corrupção. Mais próximos de nós, agora a Unesco promoveu um projeto regional na América Latina e Caribe, e aí sim, falando uma linguagem muito mais latino-americana, uma linguagem muito mais, portanto, próxima da nossa brasilidade, nós temos o conceito de educação de qualidade dentro da Unesco, que tem aí algumas marcações interessantes, porque já fala de bem-estar de pessoas, de superar desigualdades e promover mobilidade, combater discriminação cultural, exclusão cultural, social, violência e corrupção, e promover coesão social e fortalecimento dos valores democráticos. Tudo isso no ambiente de dignidade, valorizando a diversidade e os direitos humanos. Então já é uma linguagem muito mais próxima de nós, portanto, permite, eu diria, um aproveitamento bem mais interessante. Mais próximos, agora já estamos em 2011, encontramos a OMS, a Organização Mundial da Saúde, discutindo o conceito de qualidade de vida. Então aí já temos referências muito mais próximas de nós, mais contemporâneas, e o que é que nós encontramos? Então vocês vão ver lá os domínios
em que o tema da saúde está posto, você vê que físico é um mero inicial, tem psicológico, tem interdependência, relações sociais, ambientes e até, pasmem, como parte, indicadores de saúde, aspectos espirituais, vínculos religiosos e crenças pessoais. A espiritualidade, a religião e as crenças pessoais. Muito interessante, merece ser explorado. Ademais, há uma história também de preocupação nas grandes políticas públicas em âmbito internacional com índices de medição. Então, aí é o quantitativo tentando se dar conta de como é que a qualidade social aparece. E aí o IDH, sem dúvida nenhuma, que foi criado pelo Mahmoud ul Haq, do PNUD, do Paquistão, junto com a Amartya Sen, tentando buscar, já desde 90, um contraponto ao economicismo dos PIBs, e buscando, então, um índice de desenvolvimento humano que articula a longevidade com a educação, com o padrão de vida digno. Depois dele, outros índices de desenvolvimento social e condições de vida também se desenvolveram e se agregam. Eu estou fazendo tudo isso para demonstrar um esforço coletivo no campo político e cultural de circunscrever e de enunciar critérios, indicadores do que seja qualidade de vida. E, no caso, úteis para nós como qualidade de educação. E tem até o índice de felicidade bruta, que é uma brincadeira, uma irônica, mas sério. A pergunta é: o que constitui a riqueza de uma sociedade? E o índice de felicidade bruta, felicidade interna bruta, fala bem-estar psicológico, saúde, bom uso do tempo, vitalidade comunitária, educação, cultura, meio ambiente, governança e padrão de vida. Muito interessante. Muito bem, qualidade de educação portanto, estamos vendo uma construção histórica. Nesse processo de construção histórica, tem coisas que ficam para trás, tem coisas que emergem, e tem coisas que são novas. Algumas que são ancestrais, que a gente nunca perde. Cuidado com a vida das novas gerações. Esse é um critério de qualidade de vida que é ancestral e que é permanente, que nunca vai desaparecer. Outras que são novas, por exemplo, falar de campo social, falar de política e cultural, democracia, diversidade, sustentabilidade, são referências novas de qualidade. E há qualidades que são descartadas, como pertinentes a uma época já passada. Por exemplo, a ideia de que uma elite condutora. Não há desenvolvimento na humanidade se não tiver uma elite condutora. Essa ideia de que sem uma elite a gente não caminha, isso é uma ideia descartada. Assim como a ideia de eugenia. Isso tudo nos coloca diante do seguinte: quando uma nova reconfiguração curricular com mais qualidade se mostra exitosa, essa é uma marcação importante, ela se torna obrigatória. Ela se torna um novo direito a ser reivindicado para ser acessível a todos. Ou seja, a qualidade não anda para trás. A consciência humana não anda para trás. Einstein dizia que a consciência humana, quando se amplia, nunca mais volta ao tamanho natural anterior. Agora, o nosso mais importante ponto, quer dizer, depois vai ser explorado naturalmente aí por vocês também, mas que não requer explicações. Acho que mais um contato do que está sendo proposto, porque não tem nada de novo. Falar de educação de qualidade social, eu proponho que se pense em 4 referentes, pré-condições, condições, práticas e resultados. E eu enuncio como pré-condições de uma educação de qualidade: Estado de Direito Democrático. Isso aqui dispensa justificativa e explicação, naturalmente. Aliás, todas elas. Então agora vamos só entrar em contato com isso. O Estado de Direito Democrático. A democracia representativa e participativa em pleno funcionamento. As políticas públicas com financiamento adequado comprometidas com a mesma democracia. A efetividade dessas políticas no que se refere à formação inicial e continuada dos profissionais da educação. A garantia de inserção adequada desses profissionais no sistema de ensino, a remuneração digna dos profissionais da educação. Isso é uma síntese minha. Só não erra quem não faz. Certo? Então, está aqui. É mais uma provocação. E eu considero como pré-condições e identifico no documento de vocês. O documento está lá, nos princípios, naquela parte inicial. Vejo ali a marcação dessas condições. Liberdade, democracia, etc. Está lá bem marcado. Condições para uma educação de qualidade social.
Infraestrutura, mas eu estou colocando nos devidos lugares, nos supostamente devidos lugares, temas que frequentemente estão aí, eu diria, dispersos, né? Infraestrutura física adequada de escolas, em termos de acessibilidade a todos, proximidade física ao transporte gratuito, devidamente equipadas, né? Com condições adequadas de vestuário e alimentação dos alunos. Um projeto pedagógico elaborado coletivamente e em permanente implementação com participação da comunidade. Uma carreira docente transparente e efetiva. Processo de avaliação transparente do desempenho dos profissionais da educação. Uma gestão democrática, representativa e participativa, eficiente, eficaz e efetiva. Eu diria, essas são condições. As práticas de uma educação de qualidade. Começa a ficar mais complexo, né? Por quê? Aí estamos falando, de novo, né, dos exercícios cotidianos do currículo em determinadas condições. Tempo integral, que mobilize todos os sujeitos e recursos, constituindo um ambiente educativo, etc, etc. Talvez pudéssemos até trazer o conceito de currículo para dizer isto, realizar isto. Experiências de descoberta e construção coletiva, que é quase um derivado do conceito de currículo, né, que despertem e estimulem potencialidades dos alunos, que permita a comunidade educativa ser também uma comunidade aprendente, que representem cada sujeito e cada grupo, que respeitem cada sujeito e cada grupo em suas identidades de gênero, tema que também está muito forte no programa. Paulo Freire diria, assim como ele disse que a educação não apenas visa a liberdade, mas ela deve ser ela própria uma prática da liberdade, podemos dizer, parafraseando, que a educação deve ser também uma prática da dignidade, uma prática do respeito, uma prática da justiça, da solidariedade, da cidadania, da arte, da responsabilidade, amizade e democracia. Pequeno excurso. Maria Malta, que eu não sabia que virá pela Fundação Carlos Chagas, ela pergunta: você acha que uma escola boa é aquela em que? E ofereceu 23 atributos, que seriam supostos indicadores de qualidade. O atributo menos valorizado pelas famílias e pelos sujeitos participantes foi perto de casa. É o que menos importa. Olha só. Contrário a muitas políticas que preocupam-se inicialmente em, talvez por causa de uma confissão do problema da imobilidade social dos grandes centros urbanos. O reconhecimento da imobilidade, né? Mas não é isso que as famílias e que os próprios estudantes esperam. O menos valorizado foi ser perto de casa. O mais valorizado foi que os alunos gostem de aprender. Onde os alunos sejam bem tratados, não importando sua condição de coro social. E que prepare os alunos para a cidadania. Que consciência fantástica. Que consciência social, que consciência de qualidade extraordinária essa pesquisa revela. Finalmente, resultados de uma educação de qualidade. O que nós queremos? Não estou reduzindo a um projeto de política de resultados, né? Mas sim, pensando que não podemos deixar de ter em vista o que é que nós pretendemos como resultado. E aí podemos elencar a série é grande, né? Mas a formação com todas as suas qualidades, né? A inserção no mundo do trabalho, o exercício da cidadania, a experiência de convívio social e de solidariedade, que a escola siga ela própria aprendendo, que os profissionais da educação nela atuantes tenham se apropriado mais e melhor de sua identidade pessoal e profissional, que a escola tenha gerado sujeitos conscientes, livres, responsáveis, etc. Que tais sujeitos sejam capazes de se apropriar também das instituições das quais eles vão participar ao longo e no futuro da sua vida. Que tais sujeitos sejam capazes de se reconhecer como unidades da humanidade e que sejam capazes de estabelecer um duplo vínculo, de aceder aos legados disponíveis culturais universais e, por sua vez, deixar um legado singular à cultura e à universalidade. Se fizermos um balanço crítico desse quase excesso de palavras, inclusive minhas, o excesso de pronunciamentos e a falta de efetividades práticas, nós podemos dizer exatamente isso. A história da qualidade social da educação nos diz que não falta consciência, não falta discurso, não falta projetos. Mas a efetivação
é que está em condições críticas. Portanto, se requer um compromisso pedagógico e político pela efetividade das políticas públicas, democráticas, em todos os seus dispositivos, quantitativos e qualitativos, como meio de efetivação da qualidade social da educação. Era isso que eu tinha a trazer para vocês, trazendo uma frase de um médico, filósofo, teólogo francês, François Rabelais, que dizia o seguinte: conheço muitos que não puderam quando deviam, porque não quiseram quando podiam. Uma frase que tem se lida ao revés. Quando pode, quando a gente pode, que a gente queira. Que amanhã pode ser que a gente deva e já não possa mais. Uma frase de efeito, mas não menos verdadeira. Não menos verdadeira. Tá? Então, redizendo o excesso de palavras, nós temos já um excesso. Né? O que efetivamente nos faz falta mais não é de novo compreender, não é de novo explicar, embora tudo isso seja indispensável. Eu estou dizendo isso, eu sou insuspeito, eu sou filósofo, eu vivo de reflexão e de pensamento e de palavras. Né? Não vivo só profissionalmente, mas vivo existencialmente. Então, não é por isso. Né? A palavra, o conhecimento, a compreensão são indispensáveis, mas muito mais importantes do que isso, de fato, fazer com que os projetos cheguem a um bom sucesso, a um bom êxito. É isso que eu tinha a trazer para vocês. Prazer.